Os destaques desta edição. Ministro das Cidades e o governador José Melo entregam nesta segunda-feira o residencial Viver Melhor 3. 2.000 apartamentos vão abrigar 10.000 pessoas. Por essa ninguém esperava. Juiz anula investigação sobre o ex-prefeito de Coaria, Dail Pinheiro. Terremoto de 6,4 graus no Peru é sentido em todo o Acre. Nesta madrugada, outro abalo sacudiu o Equador. Sob pressão, o colégio eleitoral deve ratificar hoje vitória de Trump. Operação de evacuação de moradores do leste de Alepo é retomada. STF recebe nesta segunda delações de executivos da Odebrecht. Câmara deve iniciar hoje votação da renegociação das dívidas dos estados. IML registrou 11 mortes no final de semana. 7 pessoas foram mortas a tiros. No Zumbi, 2 rapazes foram executados por motoqueiro fantasma. Mulher de 78 anos é agredida e morta durante assalto em Itacoatiara. Em Presidente Figueiredo, homem foi morto com 10 facadas. No trânsito, motorista morre em capotamento no Nova Cidade. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima prevista é de 30 graus. O tempo continua instável e o Climatempo diz que a probabilidade de chover 50 milímetros é de 80%. O volume de chuva está acima da média. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão com 3 km/h de velocidade. Neste 19 de dezembro comemoramos o dia do bem-aventurado Urbano Quinto. Estamos no 353º dia do ano. Faltam 12 para acabar 2016. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1853. Emancipação política do estado do Paraná, cujo território deixaria de estar vinculado ao estado de São Paulo. 1865, Araxá, Minas Gerais, Brasil é elevada à categoria de cidade. 1941, Hitler se torna o supremo comandante em chefe do exército alemão. 1943, Segunda Guerra Mundial, missão de vanguarda de oficiais brasileiros chega a Nápoles, na Itália. 1955, fundação do município de Altazes, no estado do Amazonas. 1983, a Taça Júlio Zimbi é roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro. 1994, a união civil entre homossexuais é tornada legal na Suécia. 2001, a fumaça do World Trade Center, resultante dos ataques de 11 de setembro de 2001, finalmente se extingue. 2012, Park Geun-hye torna-se a primeira mulher eleita para a presidência da Coreia do Sul. 2014, Gabriel Medina é o primeiro brasileiro a ganhar o título no Campeonato Mundial de Surf. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. As obras da duplicação da rodovia Manuel Urbano M70, que faz a ligação entre os municípios de Manaus e Iranduba até Manacapuru, começaram a avançar em mais um ponto. As máquinas já trabalham na colocação das estacas para os pilares de sustentação da ponte sobre o rio Ariaú, que está sendo duplicada em função do alargamento da estrada. Ao vistoriar os trabalhos no último final de semana, o governador José Melo anunciou a aceleração de 2 frentes de obras nos trechos que ainda faltam para completar a duplicação dos 78 quilômetros e uma operação tapa-buracos. Converso com Alberto Pellegrini, que trafega muito pela M70. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, e no trecho onde você anda da Manuel Urbano, apresenta boas qualidades, boa trafegabilidade? Boa sim, Paulo. Até a altura do quilômetro 30, a situação é boa, Paulo. Com alguns trechos ali, à altura do quilômetro 26, quilômetro 25, por ali tem obras ainda, nas proximidades ali do balneário Três Irmãos, a pista ainda em obras. Só aproximadamente uns 3 quilômetros mais ou menos. Mas até a chegada do quilômetro 30, Paulo, ali a entrada do Lago do Limão, tranquilidade, a estrada muito boa, por sinal. Condições de trafegabilidade boa. Boa, Paulo. Podemos classificar assim como de boa para ótima, por aí vai. Faltando então só apenas, Paulo, a questão da sinalização, mas o asfalto de excelente qualidade. Para quem trafega durante o dia, oferece sim, Paulo, boas condições. À noite já tem que se ter um pouco mais de cuidado, porque o trecho de obras, ele, a gente requer um pouco mais de cuidado, Paulo.
Peregrini, após a ponte Rio Negro, a pista de quem vem lá do sentido Cacau Pereira já apresentava alguma anomalia, alguns buracos ali naquela área. E alguns buracos já eram vistos ali. Eu pergunto a você, esses buracos já foram tapados, Peregrini? Não, Paulo, infelizmente não. Naquele trecho ali nas proximidades do Cacau Pereira, a situação realmente é complicada com a chegada dessas chuvas aí agora no final do ano, sobretudo desse mês, a situação ali se agravou ali nas proximidades do mutirão do Cacau, como é conhecido, Paulo. Alberto Peregrini, tivemos aí um final de semana violentíssimo com 11 mortes. Pois é, Paulo, a grande maioria por acerto de contas, né? Muita gente morreu na cidade, a gente também tivemos aí ocorrências no interior, no município de Itacoatiara, no município de Presidente Figueiredo, em Manaus também, muita gente morreu. Nos chama muita atenção, Paulo, a morte daqueles 2 garotos, né? Daqueles 2 jovens, podemos colocar assim, já não mais garotos, que foram assassinados no bairro Zumbi dos Palmares, onde estavam em frente da casa deles, aí a chegada do motoqueiro fantasma, matando os 2, Paulo. Um duplo homicídio nesse final de semana. A informação de que eles teriam sido assassinados no lugar de traficantes, seria isso, Peregrini? Pois é, Paulo, tem essa hipótese, né? Hipótese essa já levantada pela polícia. Outras informações também dão conta de que eles eram usuários de drogas, daí também já cabe uma outra linha de investigação. A polícia trabalhando com essas hipóteses, Paulo, desse duplo homicídio que aconteceu lá no bairro Zumbi dos Palmares. Seria então acerto de contas? Possivelmente. Um homem morreu num capotamento de carro, Peregrini? Pois é, Paulo, e aconteceu bem em frente à delegacia do 15º DIP, né? Ontem eu já conversava com o delegado Jorge Gomes, doutor Jorge, que estava de plantão em 2 delegacias, no 15º e no 6º DIP também, as 2 lá na área da Cidade Nova e Nova Cidade. Eu conversava com ele, foi bem na frente da delegacia que ele estava de plantão, o carro vinha em alta velocidade, o condutor perdeu o controle do veículo, os 2, tanto o motorista quanto o passageiro foram arremessados do veículo, um deles morreu na hora e um outro segue internado em estado grave no pronto-socorro João Lucas. Peregrini, uma senhora de 78 anos morreu durante assalto lá em Itacoatiara, lamentável. Pois é, Paulo, uma senhora bastante conhecida lá, a dona Beatriz Pinto, ela é de 78 anos de idade, morreu por agressão física durante um assalto, e isso aconteceu lá no município de Itacoatiara. E tivemos aí Peregrini também em Presidente Figueiredo, um homem que foi morto com 10 facadas. O que teria acontecido, Peregrini, lá pelas bandas da Terra das Cachoeiras, onde dizem que tem cupuaçu? Pois é, Paulo Guerra, lá na terra do cupuaçu fantasma, Paulo Guerra, aconteceu lá na cidade um assassinato de um homem que morreu com 10 facadas. Na realidade, Paulo, ainda está classificado esse crime como um encontro de cadáver, já que ninguém viu, ninguém sabe o paradeiro do assassino e nem tampouco o motivo do crime. O homem veio para Manaus, veio para o Instituto Médico Legal sem o documento oficial que pudesse identificá-lo. Peregrini, a meteorologia está prevendo para hoje 50 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Como é que está o tempo? O tempo está instável, o céu está nublado aqui nesta área da cidade onde nós estamos. E aí? Pois é, Paulo, você está aí na área central da cidade, zona sul, zona centro-sul, o tempo nublado. E não é diferente nas zonas mais extremas da cidade, como na zona norte, nós que já estivemos no Instituto Médico Legal, que fica na zona norte da cidade, tempo bastante fechado, ameaça de chuva para qualquer momento. Nesse exato momento, Paulo Guerra, nós estamos bem em frente à Global, ao lado do Terminal 5, já na zona leste da cidade, e aqui, Paulo Guerra, também todo mundo já preparado para a chuva, né? O céu está bastante cinza, as pessoas já começam a aparecer com guarda-chuva na mão, não que tenha aberto, né? Mas já vão prevenido por ali com uma sombrinha, com guarda-chuva, porque o tempo, Paulo, olhando assim no primeiro momento, dá assim para perceber que vem chuva por aí. Pois é, mas existem algumas senhoras que andam de sombrinhas abertas durante a noite para evitar o sereno, Alberto Peregrini. Paulo Guerra, se fosse só as senhoras, dava-se um jeito, né? Inclusive alguns rapazes também, desses musculosos, do braço grosso, não pode ver um sereno e colocam a sombrinha.
Roberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, só para que se fique claro, o meu chefe querido não usa esse negócio de guarda-chuva na madrugada não, né? Não. Tá bom, chefe. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. 5h56 em Manaus. Assim como os shoppings e supermercados de Manaus também vão alterar o horário de funcionamento nos dias que antecedem as festas de final de ano. Alguns locais farão até o viradão para atender o público durante a madrugada. Para este mês, a expectativa do comércio é crescer de 4% a 5%, de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Cerca de 50 pessoas participaram de uma manifestação nacional contra a regulamentação do aborto na tarde deste domingo no centro de Manaus. Mesmo com chuva, o grupo se concentrou na Praça do Congresso e seguiu por outros espaços. A manifestação ocorre desde sábado em pelo menos 31 cidades do Brasil. A Força Aérea Brasileira publicou edital referente ao concurso público que terá inscrições abertas em janeiro de 2017. São 173 vagas no estágio de adaptação à graduação de sargentos da Aeronáutica que terão ingresso no primeiro semestre de 2018. Há vagas para ambos os sexos nas especialidades de administração, 40 vagas, enfermagem 45 vagas, eletricidade 14, eletrônica 30 vagas, pavimentação 8, informática 20, obras 8 e topografia 8 vagas. Para se inscrever, o candidato deve ter entre 17 e 25 anos de idade e ter concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente até o dia 31 de dezembro de 2018. A inscrição deve ser feita por estes sites: www.fab.mil.br ou www.ear.ar.mil.br de 3 a 31 de janeiro de 2017. Vamos repetir estes sites: www.fab.mil.br e www.ear.ar.mil.br. O candidato deve preencher o formulário e pagar a taxa de R$60. 5h58. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvaranhos, Olhuna em Boa Vista do Ramos, Nova FM de Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM de Manacapuru, Vale do Rio Madeira, Humaitá, Nova Luz FM de Canutama, Anamã FM em Anamã, Urucará FM de Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupanha Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM de Anuri, Rádio Iranduba.net, Gospel 7 de Manacapuru, Nós, Seis Irmãos, Porto de São Raimundo, Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes, Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana, Beruri e Josivan, em Beruri, Som dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Inhamundá.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Limão, Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera da Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, céu nublado, temperatura de 24 graus. A previsão da meteorologia para hoje é de 50 milímetros de precipitação pluviométrica. Hoje é dia de diplomação em Iranduba. J. Rai. Paulo Guerra, o juiz titular da 56ª Zona Eleitoral e da primeira vara da comarca de Iranduba, Jorcenildo Dourado do Nascimento, preside hoje às 10 horas da manhã na Câmara Municipal a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em 2 de outubro passado. Serão diplomados o prefeito Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido, do Democratas, o vice-prefeito Eduardo Cavalcante de Souza, do PEN, e os vereadores Alessandro Carbajal, do PTN, Edson Nicásio, do PSB, George Reis, do PV, Gleice Siqueira, do PR, Jackson Pinheiro, do PMN, José Augusto de Souza, do PMDB, Josué Lomas, do PRB, Kellyson Diebe, do PMDB, Larissa Gomes, do PSDB, Luiz Carlos Velho, do PT, Nedi Vale, do PP, Pedro Paulo Castro, o PP, do PROS, e Reginaldo dos Santos, do PV.
Também serão diplomados os suplentes das 7 coligações que tiveram vereadores eleitos neste ano. Ordem e Progresso 1, 2 e 3, Iranduba Tem Jeito 1, 2 e 3 e Iranduba Juntos Somos Mais Fortes 2. O acesso do público à Câmara de Vereadores se dará mediante a apresentação de senhas previamente entregues aos candidatos pela Justiça Eleitoral. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg, o aniversariante do dia e que recebe as nossas homenagens. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Obrigado pelas parabenizações. Bem, Paulo, o TRE, logo mais a partir das 9h30, realizará aí a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos aí nas eleições de outubro de 2016. O evento realizar-se-á no auditório do Senac, cito aí a Avenida Valdemar Ventura, no bairro de Aparecida. Na ocasião, a doutora Vanessa Leite Mota, juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral, estará diplomando o prefeito eleito Beto D'Angelo, do PROS, e seu vice, Raimundo França, o capela do PV, que deverão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017. Além deles, serão diplomados ainda os 15 vereadores eleitos e mais 15 suplentes, que ficarão à disposição do cargo legislativo nos próximos 4 anos. Mas a política, Paulo, realmente é um vício. E para os mais diplomáticos está no DNA. E assim os homens que dominam a arte de governar o povo caminham ambiciosos pelas trilhas da política através de seu proselitismo partidário. Manacapuru não seria diferente. Parlamentares não reeleitos já fazem planos para 2018 e 2020. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, 13 dos 15 vereadores que ainda compõem o parlamento no município não retornarão às atividades da Câmara Municipal de Manacapuru. Francisco Bezerra, do PSC, que detém o maior número de mandatos legislativos, é um dos que estarão de fora da Câmara a partir da próxima legislatura por opção própria. Eumênio Rodrigues, do PMDB, o segundo da lista com maior número de mandatos, não conseguiu sua reeleição, mas apesar de não ter sido reeleito para mais um mandato, garantiu que não está cansado e que a política está no DNA. A matemática política é realmente confusa. Alguns desses vereadores, mesmo não alcançando votos suficientes para a reeleição, já estão pensando em 2018 e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Os mais modestos pensam no poder de forma concreta e não escondem a ansiedade de voltar ao Parlamento Municipal. Já os mais ousados não descartam a possibilidade do desejo de alcançar o poder executivo em 2020. Para alguns especialistas, teoricamente, o julgamento definitivo é o da urna, que é um imenso júri popular e que na eleição municipal tem muito mais força. Que aí essa eleição, ela vale muito mais. A urna ela é de forma assim mais promissora. Mas o resultado desses julgamentos eleitorais não tem sido assim bons nas últimas eleições. Os níveis têm sido baixos e mesmo com uma Câmara renovada em quase 100%, o que percebemos é a inexperiência de quem desconhece os caminhos do poder que define praticamente a vida de um povo. Bem, Paulo, no município decadente como Manacapuru, a esperança é que Deus possa iluminar a mente de cada um dos nossos representantes e mude para melhor o destino do nosso povo. E os experientes, que se dizem experientes, não fizeram nada até agora. Então vamos torcer aí para que os inexperientes façam alguma coisa. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h08 em Manaus. Temos informações de Parintins, lá está o repórter Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Como é que está o tempo aí em Parintins, Aderaldo, nesse instante? Nesse instante está tempo nublado, mas sábado e domingo muita chuva aqui no município de Parintins. E para você que está saindo de lancha agora de Manaus até Parintins, a temperatura mínima aqui em Parintins é 23 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. A probabilidade da chuva aqui em Parintins hoje, segunda-feira, com esse tempo nublado, é de 87%, Paulo, aqui no município de Parintins. O tempo nesse momento apresenta-se nublado e pancada de chuvas, muitas nuvens com
curtos períodos de sol e pancadas de chuva no decorrer do dia aqui, inclusive com trevoadas, para você que vem de lancha para Parintins agora, saindo do porto aqui da capital do estado. E a previsão de chegar aqui em Parintins hoje é por volta das 16 horas as lanchas que saem da capital do estado, Paulo. Mas a diretoria do Boi Garantido apresentou para os sócios, torcedores e consumidores em geral, aliás, de comunidade em geral, em coletiva de imprensa, a camisa oficial para a temporada do Festival Folclórico de Parintins 2017, com a temática Garantido Magia e Fascínio no Coração da Amazônia. O evento de lançamento da camisa aconteceu na manhã de sábado, nesse dia 17 de dezembro, no palco do Curral Lindolfo Monte Verde, na cidade de Garantido. A arte estampa a camisa é uma criação do artista plástico e figurinista folclórico Emerson Brasil, e a arte gráfica de Elson Farias. Para a confecção das camisas, a diretoria do Boi Garantido firmou parceria com a malharia Cima Confecções. As camisas estão à venda na sala da diretoria social do Boi Garantido, na cidade de Garantido, aqui no município de Parintins. Na ocasião da coletiva de imprensa, o presidente Adelson Albuquerque e o vice Fábio Cardoso anunciaram os novos colaboradores do Boi Garantido, tendo como novo ocupante do cargo de coordenador da torcida oficial Comando Garantido, Jatemar Barbosa, o Jajá. Novo coordenador da batucada é Isaías Ribeiro da Silva. E a segunda diretora social é Fabiana Mendes Caldeira Brandão. O posto de mulher mais bonito do Boi Garantido tem dono. O nome da nova Cunhaporanga da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido é Raíssa Bandeira, que ela foi apresentada sábado passado no Curral do Boi Bumbá Garantido. Com 21 anos, a estudante do 5º período de Direito, Raíssa tem uma estreita ligação com a ilha e mais especificamente com a Baixa de São José, com família parintinense, com todos os torcedores do Boi Bumbá do coração na testa. Ela morou desde criança na ilha, de onde guarda fortes recordações. Com esse DNA, aliado à admiração pelo Garantido, a paixão pela dança, foi natural que em 2010 ela entrasse para a companhia de dança do Boi Bumbá Garantido. Nesse mesmo tempo, a agora moça mais bonita da tribo também participava do bailado corrido e das tribos coreografadas na arena do Bumbódromo. Em 2015, Raíssa participou do DVD Vida, representando Iabá Muru, a deusa da criação. E em 2016, participou da cênica das lendárias Amazonas. Portanto, Raíssa Bandeira é a nova Cunhaporanga do Boi Bumbá Garantido. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. Agora 6h12. Pelo menos 5 bairros devem receber serviços de unidades móveis de saúde até o fim do ano em Manaus. Consultas e exames serão ofertados à população nas zonas sul, centro-oeste, oeste e centro-sul da capital amazonense. Até o dia 23, uma unidade móvel de saúde da mulher estará no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio. 2 unidades móveis médico-laboratorial estarão oferecendo atendimento médico nos bairros Armando Mendes, na Avenida Itacolombi, na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, e no Mauazinho, na comunidade Jardim Mauá. A Secretaria Municipal de Saúde também oferece atendimento com unidades móveis de saúde da mulher no bairro do Aleixo, no estacionamento da Igreja Santa Edipícios. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas e Moão, unidade de saúde do governo do Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, irá inaugurar nesta terça-feira às 9 horas o espaço de recreação infantil, que funcionará no bloco E, no térreo da sede da Fundação Emoan. O espaço de recreação visa atender as crianças portadoras de leucemias e outras doenças do sangue tratadas nesta fundação. Reforço na segurança, a instalação de uma praça digital com rede Wi-Fi, reforma dos alojamentos e refeitório, além da construção de um centro de fisioterapia e um estande para os atletas de tiro com arco. Estas foram algumas das novidades anunciadas deste fim de semana pelo governador José Melo para a Vila Olímpica de Manaus. O governador, que visitou o complexo esportivo no sábado ao lado do secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima,
Ainda destacou que o parque aquático, que está em obras, vai ganhar a estrutura de uma das piscinas olímpicas utilizadas nas Olimpíadas Rio 2016. As obras estão inseridas em um pacote de 5,8 milhões de reais para estruturar as praças esportivas da capital. 6h14. Quase 800 famílias de Manaus passarão o Natal deste ano em seus imóveis próprios com a entrega dos apartamentos do Residencial Cidadão Manauara 1 no bairro Santa Etelvina. A inauguração hoje do empreendimento será feita pelo prefeito Arthur Pigiro Neto e pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo. O número de trabalhadores estrangeiros que atuam no mercado de trabalho do Amazonas caiu mais de 3 vezes em 5 anos. Os dados são do relatório anual 2016, a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro do Observatório de Migrações Internacionais. A queda na produção do polo industrial de Manaus é um dos motivos para esta redução, assim como a saída de haitianos para outras regiões do país. O juiz da comarca de Quari, Fábio Lopes Alfaia, determinou a nulidade de toda a investigação realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, determinando a total tirada dos autos em uma ação penal ingressada contra o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, e mais 6 réus acusados de favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável. Na decisão publicada na última sexta-feira no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas, do Caderno do Interior do Estado, o magistrado cita ainda que rejeita a peça acusatória em todos os seus termos, extinguindo-se este feito sem resolução no mérito, em vista da ausência de condição da ação na espécie, e revoga por conseguinte todas as medidas cautelares restritivas aplicadas sobre a pessoa dos réus. Atualmente, o ex-prefeito cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde o último dia 10 de novembro, por determinação do juiz titular da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois. Na decisão desta semana, o juiz Alfaia alegou que as provas devem ser anuladas porque na época das investigações, Adail Pinheiro ocupava o cargo de prefeito e por isso tinha prerrogativa de foro e, portanto, as investigações tinham que ser acompanhadas por um desembargador, afirma o magistrado na decisão. A decisão ainda cabe recursos em Quari e depois no Tribunal de Justiça do Amazonas em Manaus e promete. O governador José Melo e o ministro das Cidades, Bruno Cavalcante de Araújo, vão inaugurar hoje, no final da manhã, o Residencial Viver Melhor 3, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. O empreendimento possui 2.000 apartamentos e vai beneficiar cerca de 10.000 pessoas que possuem renda mensal de até R$1.600. O investimento total do residencial é de 131.971.000, com contrapartida do governo do estado de 9.971,900 milhões, além do terreno de 170.000 metros quadrados. Polícia. O balanço dos acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que a movimentação no pronto-socorro 28 de agosto, considerada tranquila de ontem para hoje, porém, de sábado para domingo, agitou no pronto-socorro 28 de agosto. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma pessoa vítima de arma de fogo, outra pessoa vítima de arma branca, ou seja, levou facadas pelo corpo, e um homem que deu entrada vítima de agressão física no pronto-socorro Platão Araújo. 4 pessoas deram entrada vítima de pauladas pelo corpo, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo e 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito no pronto-socorro João Lúcio. Daí o negócio agitou, o bicho pegou, a movimentação foi intensa no Gigante da zona leste da cidade. 8 pessoas deram entrada vítima de agressão física, 2 por arma de fogo, 3 pessoas feridas à faca e 8 por acidente de trânsito. Foi intensa movimentação neste final de semana no Gigante da Zona Leste, que é o pronto-socorro João Lúcio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã.
Revolta na comunidade do quilômetro 32 na estrada AM070 em Iranduba. O estuprador, tarado, bandido. O nome dele é Paulo da Cruz Teixeira, conhecido como Paulinho. O Paulinho tarado. O Paulinho tarado estuprou uma menor de 16 anos. A garota voltava de um mercadinho. Ela foi fazer algumas compras para sua mamãe. Na volta, ela foi atacada pelo Paulinho tarado, que estava armado com uma faca. Ele a arrastou para o mato e ameaçou a menina com a faca. Arrastou a menina para o mato e aí consumou o estupro. Ela ficou ferida na mão e no pescoço pela faca do Paulinho. O Paulinho tarado trabalha como caseiro em um sítio localizado lá no quilômetro 32. A garota passou por exames e está sendo acompanhada por psicólogos. Ela não quer mais voltar para a comunidade, está com medo, está, né, arrasada, está psicologicamente muito abalada. Já o tarado, o Paulinho tarado, foi preso e foi solto. Logo depois de ter cometido o estupro, o Paulinho tarado foi liberado lá da delegacia de Iranduba e deixou os moradores da comunidade revoltados. Não se sabe por que o Paulinho tarado foi liberado lá na delegacia. Mas, rapaz, o Paulinho tarado foi... O negócio tá frouxo mesmo lá pro lado de Iranduba. O Paulinho tarado foi solto depois de cometer estupro. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a Polícia Civil, através da Secretaria de Segurança, realizaram várias operações, várias blitz em toda a cidade. Muita movimentação também por parte do BATRAN, que é o Batalhão de Trânsito, acompanhando aí a questão da lei seca, fazendo valer a lei seca na cidade. Quem dirigiu ao volante, a grande maioria foi punido, foi levado à delegacia. Motos apreendidas, carros sem condições de trafegabilidade também foram apreendidos nas grandes operações desenvolvidas aí pelo BATRAN em toda a cidade. A Secretaria de Segurança também participando aí dessas blitz, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil aí nas ruas da cidade. Veículo recuperado pela polícia e foi no centro da cidade por policiais da 24ª SICOM. Trata-se de uma moto Bronze de cor vermelha. Wesley Pereira da Silva, de 20 anos, foi detido na rua 15 de novembro, no centro. Ele estava portando aí uma grande quantidade em drogas e foi detido por policiais da 24ª SICOM. Um adolescente de 16 anos foi detido na Avenida Altasmirim, no bairro Cidade de Deus, lá na área do Braga Mendes. Ele estava conduzindo uma motocicleta vermelha com restrição de roubo, ou seja, a moto foi roubada e foi recuperada por policiais da ROCAM. Noite e madrugada com muitas ações aí da Secretaria de Segurança, recuperando veículos, prendendo bandidos, trazendo uma melhor sensação de segurança em toda a cidade de Manaus. Outra ação da polícia, Paulo Guerra, nos bairros da zona norte da cidade, na Cidade Nova, na zona leste da cidade, a movimentação foi muito intensa. Ontem a polícia estava nas ruas, ao comando do Dr. George Gomes, do delegado George Gomes, que estava de plantão no sexto DIP e também no 15º DIP. Ontem eu já conversava com o Dr. George Gomes, ele me passava algumas informações e também de um acidente de trânsito, né? Ele me ligou em primeira mão em relação a esse acidente de trânsito, um capotamento que deixou uma pessoa morta e outra ferida na Avenida Margarita, na área da zona norte da cidade. Conversava ontem sobre esse acidente, Paulo Guerra. As duas pessoas do carro foram arremessadas, uma morreu na hora, outra foi levada ao pronto-socorro.
o Dr. Jorge Gomes estava de plantão nessa delegacia do 15º DIP, onde o acidente aconteceu bem na frente da delegacia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, tristeza no bairro Santo Agostinho. Um homem de bem, um pai de família, um homem sem passagens pela polícia, morreu de graça ao tentar apartar uma briga. Ele foi morto com um tiro no abdômen na frente do filho dele de 12 anos de idade. Ele lavava um ar-condicionado, estava na rua, tranquilo, na companhia do garoto. Ele lavava o ar-condicionado. De repente ele viu uma briga. Um conhecido dele estava envolvido nessa briga. Ele foi tentar apartar a briga. Daí apareceram os amigos do outro que estava brigando. E acabou sacando uma arma e atirando 2 vezes contra o corpo desse homem, desse pai de família, que infelizmente morreu na hora. Tá aí mais um exemplo das pessoas que vão apartar a briga e acabam aí morrendo. Eu, quando vejo uma briga, deixo os dois morrerem para lá. E você também que está ouvindo deveria fazer a mesma coisa. Tá aí, a pessoa que foi apartar uma briga acabou morrendo. Garanto uma coisa, desse mal eu não vou morrer. Quem quiser brigar na minha frente, que se mate para lá, que eu não estou nem vendo. Duplo homicídio na cidade. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. 2 jovens, um de 19, outro de 22 anos, foram barbaramente assassinados quando estavam sentados na frente da casa de um deles. Os jovens estavam lá batendo papo. Foi quando apareceu um motoqueiro fantasma armado. O homem desceu da garupa da moto, pediu um copo d'água, olhou bem na cara dos dois, sacou uma arma e disparou vários tiros contra a dupla, que acabou morrendo na hora. Repito, o fato deu-se na rua Padre Paulino, no bairro Zumbi dos Palmares. Os 2 morreram e morreram na hora. Um homem não identificado foi barbaramente assassinado no bairro de Flores. Moradores ficaram assustados quando encontraram o corpo do homem embrulhado, enrolado em um lençol. Foi próximo ao campo de futebol. A vítima estava com os pés e as mãos amarradas e meteram bala nesse homem. Ele acabou morrendo e ficou lá coberto. Quando encontraram, foi realmente um encontro macabro desse homem que morreu na hora. Uma garota de 14 anos matou o avô de 87 anos. Quem ouviu garota é um garoto, mas porque ele era assim meio, sabe como é que é a parada, né? Um garoto de 14 anos matou o avô de 87 anos. Tudo aconteceu no Prosamin, no bairro Prosamin. O garoto assassinado era usuário de drogas e as informações dão conta de que a menor estava usando aí droga. Paulo Guerra estava noiado e acabou matando seu próprio vovô de 87 anos de idade. A maldita da droga, mais uma vez, causando desgraça na cidade. No Distrito Industrial, um corpo de um homem aparentando entre 20 e 25 anos foi encontrado no meio da rua. Ele acabara de levar vários tiros, não há testemunhas, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe por que foi assassinado esse jovem lá no bairro Distrito Industrial. E morte no Santo Agostinho, bala e morte no Santo Agostinho. Um homem levou vários tiros pelo corpo, agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos
e morreu. Bairro de São José, o motoqueiro fantasma, a morte andava na garupa de uma moto no bairro de São José. De repente, um homem até o momento não identificado foi abordado pelo motoqueiro fantasma. Daí não tem perdão. O motoqueiro sacou uma pistola e disparou. 1, 2, 3, 6, 10 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no condomínio FJ, o famoso bairro de São José. Agressão física, pauladas e pauladas pelo corpo. Um homem de aproximadamente 30 anos morreu na paulada, morreu no pau, lá no bairro de São José 2. O homem acabou sendo barbaramente assassinado e morreu na hora. Tristeza. Uma senhora de 78 anos de idade foi brutalmente assassinada durante uma tentativa de assalto no município de Itacoatiara. Essa mulher foi abordada por homens que chegaram para assaltá-la. Ela, tentava uma reação, mas com 78 anos ficou difícil, mas ainda assim os bandidos barbaramente a agrediram e mataram essa senhora de 78 anos de idade. O nome dela era Beatriz Pinto. Ela morava lá no bairro Mamude Amed, no município de Itacoatiara. Nós lamentamos aí profundamente o assassinato, a morte dessa senhora que tinha 78 anos de idade e morreu durante um assalto lá no município de Itacoatiara. Olha a faca, olha a morte. E foi lá no município de Presidente Figueiredo, a terra do cupuaçu fantasma. Só tem na propaganda. Lá no município de Presidente Figueiredo, o belíssimo município das Cachoeiras. Um homem foi barbaramente assassinado com 10 facadas pelo corpo. Ele se meteu em uma briga, ele se meteu em um desentendimento e acabou sendo assassinado com 10 facadas pelo corpo. Um acidente de trânsito, um violento acidente de trânsito aconteceu na Avenida Margarita, na área do Nova Cidade. Uma estrada em altíssima velocidade capotou na frente de várias pessoas que estavam na delegacia. Nesse momento, o doutor George Gomes, o delegado George Gomes, estava de plantão na delegacia e eu conversava com ele me passava as informações. O que estava com ele, o assessor do doutor George, o Márcio Gonçalves, ficou assustado. Olha, doutor, o capotamento. Ai, meu Deus, queria desmaiar. O Márcio Gonçalves quase morre, assessor, homem brabo lá do doutor George Gomes, mas quando viu um acidente, meu Deus, olha, doutor, o senhor viu, doutor? E ele ficou muito assustado ao ver uma pessoa sendo arremessada e morrer na hora, e o outro ficou gravemente ferido e levado a um pronto-socorro onde permanece internado. O homem que morreu, Paulo Guerra, ainda não foi identificado e continua no Instituto Médico Legal, aguardando por parentes que possam chegar com o documento oficial para que o corpo seja liberado para o sepultamento. A outra pessoa também não foi identificada ainda e está em estado grave, internada no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
69 exames de corpo de delito. Chegava à sede do IML logo pela manhã, logo por volta de 4h50, o Cláudio e o Alberto Brito estavam de plantão e carinhosamente me passavam o livro da capa preta para que eu pudesse ter as informações das mortes na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O índice geral de preços do mercado, IGPM, avançou 0,41% na segunda prévia de dezembro, após variação positiva de 0,02% no mesmo período de apuração de novembro, informou nesta segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas FGV. O IGPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. Os mercados chineses recuaram nesta segunda-feira, pressionados pelas blue chips, uma vez que as expectativas de novo estímulo monetário diminuíram após Pequim prometer conter bolhas de ativos no próximo ano, mantendo a política monetária prudente e neutra. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,05% a 19.391 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,85%. Em Xangai, o índice SSSC perdeu 0,15%. O índice CSI 300, que une os maiores companhias de estados em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,50%. Em seu índice KOSPI teve desvalorização de 0,19%. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,94%. Já em Singapura, o índice Straits Times desvalorizou-se 0,84%. E em Sydney, o índice Standard & Poor's SX 200 avançou 0,53%. 6h38. O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, deve ser transferido na tarde desta segunda-feira da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana. O complexo é uma penitenciária de regime fechado e com finalidades médicas. O Nordeste, que foi a região do Brasil que mais cresceu até a crise atual, enfrenta agora uma piora acentuada na economia, com queda de 6% nos últimos 12 meses. Além disso, o desemprego da região já chegou a 14,1%, sendo que a taxa no restante do país é de 11,8%. A seca que atinge os estados do Nordeste há 5 anos, junto com a alta do desemprego, potencializou os efeitos da crise econômica regional. Os principais possíveis candidatos à disputa pela presidência em 2018 apareceram em proposta de delação premiada de empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o senador Aécio Neves, do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, o chanceler José Serra, também do PSDB, e o presidente Michel Temer, do PMDB, foram citados por executivos da Odebrecht. Já Marina Silva, do Rede, apareceu na proposta de delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que acabou sendo suspensa. Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter foi registrado na manhã deste domingo a 208 quilômetros ao sul da cidade de Tarauacá, distante 400 quilômetros do Rio Branco, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro de tremor, segundo o Instituto, foi a região de Ucayali, no Peru. Moradores do interior do estado acreano e também da capital relataram que sentiram os efeitos do abalo sísmico. Na capital, Rio Branco, vários prédios balançaram. Muita gente foi às ruas espavorida. Um terremoto de 5,4 graus de magnitude atingiu o Equador na madrugada de hoje. Ainda não há informações sobre possíveis danos ou vítimas ou alerta de tsunami. O vice-consulado do Brasil em Santa Helena de Huairén, cidade venezuelana que faz fronteira com Roraima, informou que quase 100 brasileiros estão na fronteira tentando voltar para o Brasil. O acesso, que fica a 250 quilômetros de Boa Vista, é o único ponto que liga o Brasil com a Venezuela. Segundo Cláudio Bezerra, vice-cônsul do Brasil em Santa Helena, 40 brasileiros já procuraram auxílio do Itamaraty. Na terça-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro decretou que as fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia fossem fechadas. Na quinta, o presidente prorrogou a decisão por mais 72 horas e no sábado ele anunciou que a medida irá valer até o dia 2 de janeiro. Salas comerciais, lojas, terrenos. O Ministério Público Federal investiga uma coleção de imóveis, são mais de 20,
adquirida por gente de confiança do ex-governador Sérgio Cabral. A suspeita é de que tudo foi financiado pelo dinheiro da corrupção. A proposta do governo de criar a chamada jornada intermitente ou móvel de trabalho em que não há horário fixo é alvo de críticas do meio sindical. Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT, disse que participará na próxima quinta-feira às 11 horas de uma reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente Michel Temer para discutir a flexibilização da jornada de trabalho. Não tenho opinião formada sobre o assunto, ainda precisamos analisar, mas a jornada intermitente é difícil de aceitar porque criaria uma situação análoga à escravidão. Já se sabe quem eram Todo Feio, Caju e Las Vegas. Agora, resta descobrir quem são Encostado, Duvidoso, Casa de Doido e muitos outros. Os 3 últimos nomes constam em planilhas de pagamentos da Odebrecht, apreendidas pela Operação Lava Jato. Essas tabelas mostram pagamentos para dezenas de pessoas identificadas apenas por apelidos em somas milionárias. As planilhas estavam com a secretária Maria Lúcia Tavares, primeira funcionária da construtora a colaborar ainda no começo do ano. Ela atuava junto ao Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, considerado por investigadores como um setor de propinas. No último fim de semana, com a divulgação de detalhes dos depoimentos do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi revelado que, segundo o novo delator, Todo Feio era o ex-deputado paraibano Hinaldo Leitão, Caju, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e Las Vegas, o ex-assessor de Dilma Rousseff, Anderson Dornelles. Todos negam ter recebido dinheiro. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres aos $50,40, variação de 0,34% em relação ao fechamento de sexta-feira passada. A porto-riquenha Stephanie Del Valle foi coroada como Miss Mundo neste domingo em evento realizado em Washington, nos Estados Unidos. A estudante de 19 anos superou as candidatas das Filipinas e da República Dominicana, segundo e terceiro lugares, respectivamente. A brasileira Beatriz Fontoura ficou entre as 10 finalistas. O arcebispo da cidade colombiana de Cali, Monsenhor Dario de Jesus Monsalve, que apoia o processo de paz com as guerrilhas FARC e a LN, foi ameaçado de morte e revelou o prelado. O monsenhor indicou à imprensa local que desconhecidos foram no sábado até sua casa em Cali e jogaram panfletos por debaixo da porta com a frase "Morte às FARC", ao presidente Juan Manuel Santos e aos clérigos comunistas. A polícia cubana impediu neste domingo manifestações da oposição, as primeiras convocadas após a morte de Fidel Castro em 25 de novembro, e prendeu dezenas de dissidentes, informaram a agência France Press, líderes anticastristas. Uma operação simultânea em 2 cidades do leste do país frustrou protestos que haviam sido convocados para pedir a libertação de opositores. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas, 16 delas em estado grave na queda nesta segunda-feira de um avião militar, quando realizava uma aterrissagem de emergência no norte da República Russa de Yakutia, extremo oriente do país, informou o Ministério da Defesa da Rússia. O aparelho, um quadrimotor turbo-hélice, caiu a cerca de 35 quilômetros da cidade de Tixi, às margens do mar de Laptev, e um dos núcleos urbanos mais ao norte do país. A operação para evacuar as pessoas que estão nos bairros assediados do leste da cidade síria de Alepo, no norte, foi retomada nesta segunda-feira em paralelo à saída de pessoas dos povoados de maioria xiita de Fua e Kefraia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG informou que cerca de 21 ônibus chegaram hoje aos distritos sitiados para levar as pessoas que estão na área de Al-Rashidin, a oeste de Alepo. Donald Trump ainda não ganhou. A chancela final acontece nesta segunda-feira, quando os 538 delegados do Colégio Eleitoral deverão apontá-lo como 45º presidente dos Estados Unidos. Numa hora dessas, parte do país questiona: é justo esse sistema que permite um candidato receber mais votos e ainda assim sair derrotado? Essa situação se repetiu 5 vezes em 58 pleitos, 3 no século XIX e 2 nos últimos 16 anos, quando democratas venceram nas urnas e perderam a Casa Branca. Primeiro Al Gore para George Bush em 2000 e agora Hillary Clinton para Trump. Ela teve 2,9 milhões de votos a mais, mas ele triunfou por conta de um sistema que em 2012 chamou de um desastre. É difícil explicar como o país que se vende como farol da democracia não elege diretamente seu presidente. Os economistas das instituições financeiras baixaram sua estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deste ano de 6,52% para 6,49%, e com isso voltaram novamente a prever
a inflação dentro do intervalo do sistema de metas. A Câmara dos Deputados marcou sessões para esta segunda e terça-feira com o objetivo de votar no projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Esta é a última semana de trabalhos no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. No Senado se quebra a sessão ao longo dos próximos dias. Os trabalhos serão retomados em 2 de fevereiro nas duas casas. A documentação dos acordos de delação premiada de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, último dia de trabalho antes do recesso do Judiciário. Os acordos firmados no início deste mês foram assinados por cada um dos 77 executivos. Eles foram ouvidos individualmente nos últimos dias e por isso os procuradores encaminharão mais de 800 depoimentos ao Supremo Tribunal Federal. O material será encaminhado ao ministro Teori Savas, que relator da Operação Lava Jato no STF. Somente o ministro, assessores e juízes da equipe dele terão acesso ao conteúdo que ficará trancado em uma sala do 3º andar do Supremo. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. Vamos começar com a Tribuna da Bahia. Doença misteriosa que já infectou 11 pessoas em Salvador preocupa. No Rio de Janeiro, o Globo. Venezuela fecha a fronteira e impede que brasileiros deixem o país. Folha de São Paulo. Brasil dá a aposentadoria mais generosa militar que Estados Unidos e Portugal. O Estado de São Paulo. Tribunal de segunda instância ratifica ou sobe pena de 71% dos julgados por Moro. Correio Brasiliense. Lindeberg Farias vai recorrer de suspensão de direitos políticos. O Lindo teve os direitos suspensos por 4 anos. O valor econômico. Jornada de trabalho flexível desagrada líderes de centrais sindicais. Estado de Minas. Agressor de mulher com soco e chute já tem passagens pela polícia por agressão. Recife, Jornal do Comércio. A empresa é condenada a pagar 20 mil a passageiro que caiu de ônibus. Fortaleza, Diário do Nordeste. 8 prefeitos já foram afastados após as eleições de 2016 no Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Crise cancela a festa de fim de ano em cidade de 13 estados. O Brasil Econômico. Crise de crédito tirou R$1 trilhão da economia e aprofunda a recessão. Edições impressas locais, agora. Avô é morto a facadas ao negar dinheiro para a neta comprar drogas. Em tempo. Expectativas sobre o novo secretariado de Arthur. A crítica. 4 horas de terror no Dom Pedro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusão.